é a indústria 4.0 com a maneira como nós conseguimos partilhar dados dentro de uma determinada network, em que alguém que tem um desperdício pode ser uma matéria-prima para um outro. Se nós partilharmos de antemão essa informação, estamos também a contribuir para essa circularidade. Se nós conseguirmos partilhar ao consumidor final todo o rastreamento dos produtos, e isso pode ser feito, por exemplo, baseado em tecnologia blockchain, em que eu, desde a recolha das matérias-primas até aos diferentes agentes que vão acrescentando valor nos materiais e nos produtos, até chegar ao consumidor final, se eu conseguir fornecer essa informação, eu, enquanto consumidor, também posso valorizar mais um produto que tenha menor impacto ou cuja cadeia seja muito mais curta até chegar até mim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lightson, onde exploramos as inovações e tecnologias que estão a causar sensação no cenário tecnológico português. Eu sou a Carolina e, juntamente com a Elisa, temos hoje o prazer de receber Duarte Filipe, engenheiro mecânico de formação, que iniciou a sua vida profissional na Navigator, onde começou a sua jornada na transformação digital. É hoje especialista em transformação digital e digitalização de cadeias de abastecimento, sendo atualmente Senior Solution Advisor na SAP. Com vasta experiência em projetos de indústria 4.0 e gestão de ativos industriais, Duarte traz-nos um conhecimento profundo sobre tecnologias emergentes e como estas podem impulsionar a transformação digital nas empresas. Bem-vindo, Duarte, é um prazer tê-lo connosco. Preparados para mais uma conversa à luz da tecnologia e inovação? O prazer é meu, agradecer o vosso convite. Com essa introdução fico aqui com uma responsabilidade acrescida de tentar trazer aqui algo inovador para o podcast, mas sem dúvida agradecer mais uma vez. O meu caminho tem sido feito sem dúvida na transformação digital. Comecei também como vocês na área da engenharia e vi que havia um gap importante na indústria, sobretudo na indústria, entre o conhecimento dos processos de negócio e depois como é que podíamos utilizar as tecnologias emergentes para transformar os processos e diferenciar estas mesmas empresas, e por isso acabei por fazer um caminho na área também da tecnologia, mas não deixo as minhas raízes, e é isso que eu acho que também valoriza um bocadinho o meu percurso e o meu posicionamento junto dos clientes com quem trabalhamos, é justamente trazer aqui estes dois mundos e o conhecimento de engenharia de base que trago. Eu fiz uma pesquisa muito vasta, li todos os teus posts do LinkedIn. Estou com medo. Queres que eu comece então? Sim. Ok, aqui como a primeira pergunta, como é que tu vês então o papel das tecnologias emergentes, como o IoT e a realidade aumentada, na otimização das operações das cadeias de abastecimento e na melhoria da eficiência industrial? Assim, uma pergunta geral para começarmos na área. Acima de tudo, e eu acho que vocês vão concordar com a minha abordagem, eu vejo a tecnologia como um enabler. Não vou estar aqui a utilizar aquelas frases feitas que dizem que colocar tecnologia em cima de processos ineficientes é só magnificar ou aumentar aquilo que é a ineficiência. Mas eu vejo muito por essa via. Por isso é que, ainda antes de pensar na maneira como as tecnologias podem ser implementadas, convém perceber como é que está o processo de negócio, se ele já está num determinado ponto de maturidade para que possa receber essas tecnologias, sim, e passar para outros níveis. Falávamos um bocadinho em off de projetos de sensorização de algumas empresas e que muitas das vezes as próprias empresas têm muito a ideia de querer sensorizar, de querer utilizar este tipo de tecnologias porque é sexy, porque as catapulta para outro tipo de patamares, mas ainda antes disso é preciso perceber quais é que são os indicadores de negócio que vêm ser melhorados pela implementação desta tecnologia, porque só assim é que justificam a sua implementação. Não tem mal nenhum as empresas continuarem a trabalhar de forma tradicional se isso cumprir com aquilo que é o seu P&L, com aquilo que são o seu budget, com aquilo que é o seu posicionamento no mercado, não tem tema nenhum. Quando pretendem, sem dúvida, melhorar, internacionalizar-se, aumentar aquilo que é o seu output produtivo, então aí convém começar por perceber quais é que são as suas lacunas e se as tecnologias dão resposta ou não a estes desafios. Portanto, eu aqui vejo a tecnologia não como implementar por implementar, mas implementar com um objetivo que tem de ser claro: redução de custos, aumento de produtividade, aumento de qualidade, e isso pode ser conseguido de várias formas e não precisamos de sensorizar toda a fábrica, não precisamos de algoritmos de machine learning para isso. Às vezes bastam projetos pontuais muito cirúrgicos
para extrair valor muito significativo. Sim, e até nessa onda, muitas vezes nós apanhamos muitas empresas que fazem esforços para inovar e para apostar na digitalização e depois às vezes acabam por investir imenso em softwares e programas de digitalização que, das duas uma, ou ficam obsoletos porque nunca tiveram um propósito real, era só porque estava na moda ou porque não foi às vezes... não houve adesão por parte dos colaboradores e, nesse sentido, tu que já tens experiência na implementação deste tipo de projetos, qual é que tu dirias que são os fatores de sucesso na estratégia de digitalização e qual é que são os fatores que provocam os maiores falhanços? Porque também existem bastantes nesta área. Sem dúvida que o primeiro de todos tem de ser perceber quais é que são os indicadores de negócio que vão ser impactados. Isto, ao longo desta conversa, vai parecer muito que eu sou economista e que só vou falar de revenue, de budget, de indicadores de negócio, mas isso é o que move as empresas. As empresas existem para trazer um valor ao acionista ou para trazer um valor às pessoas, direto, não é? Dependendo do mercado em que elas operam. E por isso tem de começar desde logo por percebermos que quando vamos ao mercado procurar uma solução tecnológica, ela tem de suprir uma determinada necessidade ou um anseio de melhorarmos um indicador de negócio. Pronto. Essa é a primeira questão fundamental e muitas das vezes falha porque as empresas vão atrás das buzzwords. Eu quero sensorizar, eu quero colocar um MES, eu quero fazer manutenção preditiva, eu quero fazer uma série de coisas, mas isto é mesmo necessário para a tua atividade? Portanto, essa reflexão é muito relevante. Depois o tema de não envolver as pessoas certas. E aqui existem diferentes pessoas nas organizações, não é? Nós temos, e tipicamente se estivermos a falar de organizações industriais, elas vão desde o operador, não é? Os supervisores de turno, as pessoas que têm mais tempo na organização e depois temos os decisores. E nós também sabemos que existe um problema até de alguma literacia digital e financeira nas próprias organizações, que leva a que muitas das vezes essas decisões possam ser tomadas pelos responsáveis da empresa, mas depois não consultam as pessoas que efetivamente têm know-how sobre o negócio, sobre os processos. Portanto, envolver toda a gente desde uma fase inicial de perceber quais é que são as reais necessidades é fundamental. E depois também para garantirmos a adoção. Tem que haver aqui sponsors ao nível de quem vai utilizar a ferramenta, de pessoas que sejam agentes de mudança. E isso existe em todas as empresas, existem sempre os velhos do Restelo, mas também existem os agentes de mudança, e até pela renovação geracional que se tem verificado e que se verifica cada vez mais, não é? Porque nós vivemos numa era muito rápida de mudança e em que continuamos a ter pessoas de faixas etárias diferentes, mas vocês sabem que temos gerações completamente diferentes, nós não estamos muito longe, eu e vocês que estão aqui no podcast, não estamos muito longe do ponto de vista etário, mas fazemos parte de uma geração diferente. Não é? E isso traz também desafios na maneira como abordamos a tecnologia e na maneira como também queremos implementá-la no dia a dia. Por isso é relevante trazermos pessoas de todos os quadrantes para que possam dar uma opinião e também, quando o projeto seguir em frente, elas acabarem por ser a sustentação desses próprios projetos. E depois diria que também tem muito a ver com alguma expectativa que é criada face ao budget que é investido. Quando investimos muito, estamos à espera de ter um retorno muito grande. E por isso é preciso de antemão, e voltando uma vez mais ao tema dos indicadores financeiros e do impacto, fazer um bom estudo a priori para percebermos quanto é que estamos a investir, qual é que é o racional financeiro para extrairmos desse investimento e também termos em conta a maneira como as soluções podem, e hoje em dia as soluções tecnológicas permitem isso, ir crescendo à medida que os negócios se vão desenvolvendo. Não é? Enquanto que aqui há uns anos nós tínhamos de comprar uma solução e ela tinha uma determinada estrutura de custos, agora com a servitização, não é? Com o as a service, permite começar pequeno e ir escalando à medida das necessidades do negócio. Portanto, isso também é um conselho que eu deixo, que é avaliarmos os indicadores financeiros, envolvermos as pessoas e se calhar começarmos com iniciativas pequenas, cirúrgicas, mas que permitam, na plataforma que estivemos a escolher, plataforma ou soluções, que elas sejam escaláveis. Comecemos pequeno, com uma estrutura de custos controlada, mas que depois permitam, caso queiramos expandir a todas as unidades de negócio, todas as linhas de produção, o que seja, as plataformas terem capacidade para abarcar este desejo da organização. Ou seja, começarmos sem risco, mas com muita agilidade para experimentar. Exato. Há pouco dos velhos do Restelo. Tal acaba por ser também uma mudança cultural ao nível da empresa toda, não apenas uma mudança digital e mais a nível dos sistemas. Qual é que diria que são os desafios e como é que conseguimos contornar, como é que as empresas conseguem contornar os velhos do Restelo de modo a integrá-los naquilo que é um processo que tem de ser ao longo de toda a empresa?
Esse é um bom ponto porque muitas das vezes até hesitamos no termo que utilizamos. Transformação digital, transição digital, evolução, revolução. Eu acho que depende da organização onde estamos. E se calhar organizações de uma determinada dimensão, já com algum poder, conseguem fazer uma evolução porque até conseguem isolar estes projetos de transformação ou de revolução, escolhem uma determinada área piloto, escolhem uma nova área de negócio para testar estes modelos e depois acaba por ser já experimentado e com resultados práticos. É mais fácil até desmontar estes argumentos que estes tais velhos do Restelo podem trazer e certamente que trazem, são muitas vezes, e eu vivi isso também na primeira pessoa, acérrimos defensores do sempre fizemos assim e vamos continuar a fazer assim. Mas, como eu dizia, depende muito daquilo que é a lógica da organização. E nós, em Portugal, temos o desafio de termos um tecido empresarial muito vasto, composto sobretudo por pequenas e médias empresas, mas também temos empresas grandes, e por isso não há receitas que funcionem iguais para todas. E mesmo dentro das pequenas empresas, há umas que estão muito cimentadas, que têm o seu modelo de negócio, têm o seu mercado muito bem definido, e que optaram por ficar dentro daquela dimensão porque estão num ponto ótimo de operação, e que aí se calhar é mais fácil introduzirem, experimentarem, diversificarem, do que outras que sejam mais pequenas, mas que estejam em dificuldade, e aí talvez surja ali aquela dicotomia que eu falava de que as transições podem ser relevantes para quem já tem os processos bem implementados e depois vai implementar tecnologia para os melhorar, mas às vezes também é preciso romper com o passado. E também não é preciso ter medo, porque nós, ao contrário, por exemplo, da cultura americana, temos muito o tema da falha, temos muito o tema de deixar cair uma empresa, não funcionou, o que é que isso acarreta. Eu não estou aqui a dizer que sou completamente averso ao risco e que devo defender que as empresas agora, como têm esta oportunidade, devem fazer all-in e apostar cegamente nestas tecnologias. Mas existem algumas que, se não estão a conseguir avançar ou se estão no vermelho já há algum tempo, às vezes romper com o passado e fazer uma transição brusca é melhor do que tentar fazer uma evolução, porque pode-lhes abrir portas a outras oportunidades. Portanto, eu diria que não há receitas e fórmulas iguais para todos. Cada um tem de encontrar um bocadinho qual é que pode ser o seu espaço, mas não deixar de olhar para estas tecnologias e para aquilo que a indústria 4.0 pode trazer como uma oportunidade para melhorar. Muito bem. Como já sabemos, um dos teus primeiros desafios foi na Navigator, onde tu fizeste um projeto de digitalização do processo de manutenção. Conseguias falar-nos um bocadinho sobre isso? Quais é que são as oportunidades que tu identificaste na fábrica? Ou seja, onde é que tu olhaste e disseste vou pegar aqui e acolá, juntar isto tudo e digitalizar? Primeiro que tudo, clarificar que isto é sempre um trabalho coletivo. E ali eu tinha, naquele contexto, tinha a sorte de ter um conjunto de pessoas que nos recebiam sempre nas fábricas, porque a Navigator tem um contexto, tem várias unidades industriais que vêm de determinadas, foram geradas em alturas diferentes, de aquisições de empresas diferentes, portanto também uma mescla de culturas e de organizações diferentes dentro da mesma empresa. Nós ali éramos bem recebidos, mas nunca deixávamos de ter ali um bocadinho de sangue na guerra de tentar, de alguma forma, questionar. Nós fazíamos muitas questões e era aí que nós tentávamos levantar as oportunidades. É fazer questões. Porque é que fizemos assim? Porque é que não fazemos de outra forma? Já experimentámos de outra maneira? E nós, se olharmos para os processos de manutenção, vocês que estão a estudar em engenharia, não são claramente os processos mais sexy de analisar. Nem são aqueles que sequer são tão estudados ao nível de uma escola de formação. Portanto, a manutenção acaba por ser uma consequência. Temos equipamentos, temos uma linha de produção. By the way, temos que os manter, temos que garantir a disponibilidade e temos que, sobretudo, manter aqui uma estrutura de custos bem definida de quanto é que nos vai custar operar os equipamentos desta forma. Por isso, existe pouca literatura relativamente a isto. Ao passo que, se calhar, nos temas dos processos de produção existe já mais literatura, mais use cases. Na área de manutenção um bocadinho diferente. Por isso, aquilo que nós fazíamos era tentarmos trilhar o nosso caminho com base no conhecimento que tínhamos ao nosso dispor das pessoas que trabalhavam connosco, em cada uma das fábricas. Porque é que fazemos assim? Algumas ideias que elas já tinham, tentar aproveitar isso. E lá está, envolver as pessoas logo desde o início. E depois foi muito estudo de tentar recolher não só estudo empírico, mas sobretudo falarmos com organizações de diferentes maturidades e com propostas de valor completamente diferentes, até para fazermos compilarmos as nossas ideias recolhendo um bocadinho cada uma. Portanto, na altura nós falávamos com as grandes empresas, com as SAP, com as Siemens, com as Microsofts, sei lá,
com as Inuels, com as ABBs, mas também falávamos com startups e também falávamos com a academia para perceber como é que estavam a olhar para estes desafios. E com base nisto acabávamos por definir, ok, se calhar o caminho não se faz só com um parceiro, faz-se com uma multiplicidade de parceiros, com um ecossistema, e existem projetos que devem ter velocidades diferentes, porque na altura já havia alguma maturidade para algumas tecnologias e para podermos implementar, sei lá, mobilidade na manutenção, mas se calhar havia outros que ainda estávamos a começar, mas valia a pena testar como sendo a realidade aumentada e a assistência remota. E estamos a falar em 2018, não foi assim há tanto tempo, mas a tecnologia evolui muito. E nós desde essa altura que estávamos a fazer alguns testes ao nível da sensorização, ao nível da realidade aumentada, aquilo que falávamos de um projeto que até fizemos com alunos aqui do Instituto Superior Técnico, trabalhos de impressão 3D, levantamento topográfico, reengenharia de processos. Portanto, nós tentámos, sem dogmas, olhar para as oportunidades, falar com os colegas para perceber onde é que havia espaço, sem querer fazer, naquele caso, sem querer fazer uma revolução, mas sim evoluir, porque estamos a falar de uma empresa muito cimentada no mercado, com processos já muito bem definidos, com uma estrutura muito bem organizada, e que ali nós queríamos era acrescentar valor de outras formas. Não queríamos, por isso, simplesmente dizer, olha, vocês não sabem o que é que estão a fazer, já fazem isto há décadas, mas não percebem nada disto, vamos agora implementar novas tecnologias. Não, a nossa ideia sempre foi, ok, então vamos ver aqui algumas gaps, alguns desafios que as pessoas nos podem apresentar, procurar estes tais sponsors, porque depois aí também utilizámos muito o poder testar em fábricas diferentes e recolher diferentes feedbacks, para traçarmos o nosso roadmap, porque depois nem tudo estava ainda maduro, quer do ponto de vista da organização, quer do ponto de vista das tecnologias, mas traçar um roadmap de ideias para ir desenvolvendo ao longo do tempo, para chegarmos a um objetivo de termos uma manutenção mais eficiente, centrada na fiabilidade, e onde claramente nós soubéssemos cada euro que estamos a investir numa determinada atividade, quais é que são os riscos que está a mitigar e quais é que são as atividades que está a trazer de valor. Muito bem, obrigada pela tua partilha desta experiência. A indústria 4.0 é frequentemente associada à automação e à integração de sistemas, incluindo a implementação de MES, Manufacturing Execution Systems. Como é que tu vês, então, o papel destes sistemas na jornada da indústria 4.0 e como é que eles podem impulsionar a transformação das operações de manufatura para um modelo mais conectado e eficiente? Ou seja, o que é que eles dão exatamente para atingirmos mais eficiência nas operações? Sim. Quem tem uma unidade de produção industrial, as organizações que têm este tipo de, ou que operam neste setor, têm obrigatoriamente que gerir a sua produção, não é? E aí gerir a sua produção não basta só dar uma ordem a um equipamento, seja uma ordem manual, seja um orquestrador, não é? De um PLC ou de um SCADA, dizer agora para fazeres esta ordem de fabrico tens que operar com os seguintes parâmetros: X de velocidade, Y de rotação, Z de temperatura, o que for. É muito mais do que isto. Isto são os parâmetros que são necessários para os automatismos que acontecem no chão de fábrica, mas eu vejo, e também um bocadinho à luz da empresa que represento, que é a SAP, vejo o MES como sendo um orquestrador de uma série de outras atividades. Portanto, ter sim a capacidade de conectar sistemas e linhas de produção, mas também ter a capacidade de conectar a maneira como o sistema de produção se liga com o abastecimento às linhas, por exemplo. São sistemas que são diferentes, um sistema de gestão de armazéns ou o sistema de produção, mas um não vive sem o outro. Se eu não tiver matérias-primas, ou se eu não tiver matérias subsidiárias, ou de embalamento, ou o que seja, eu não consigo entregar um produto no final para que alguém possa expedir para os meus clientes. Portanto, esta interligação de saber onde é que eu vou buscar um determinado material, ou qual é que é o lote que eu estou a utilizar numa determinada ordem de fabrico ou ordem de processo. Isto é muito relevante. É também muito relevante termos aqui a orquestração entre aquilo que são os sistemas de produção e os sistemas de controle de qualidade. De sabermos que estamos a produzir, e aí podemos estar a falar de exemplos de indústria discreta ou de indústria contínua, e então também a lógica de recolha e amostragem de qualidade é diferente, mas a maneira como este processo está integrado, não é? Não serem só as pessoas da qualidade que chegam numa bata branca, vão tirar uma amostra, ou tiram 3 ou 4, ou mandam parar a produção para fazer determinadas recolhas, mas isto estar tudo integrado e da maneira como eu consigo antecipar defeitos e problemas de qualidade e rapidamente corrigir aquilo que são os meus parâmetros de processo, não é? Isto é um resultado prático de haver esta interligação. O mesmo se passa com a interligação com os sistemas de manutenção, como é que eu crio notificações para que a equipa de manutenção possa rapidamente agir e resolver um problema, ou até como é que eu consigo conectar os meus sistemas com
a mão de obra que eu tenho disponível e a mão de obra que é necessária para operar determinados sistemas. Não é? Vocês sabem que nas linhas de produção as pessoas têm formações diferentes. Eu, se calhar, estou apto, pegando no exemplo, eu posso estar apto a trabalhar na máquina A, B e C, mas se calhar se houver um problema no turno e alguém tiver que ir à máquina D, não posso ser eu chamado porque eu não tenho formação, não tenho experiência, o que seja. Portanto, nós termos acesso a toda esta informação e orquestrarmos não só a comunicação machine to machine, para sabermos que da máquina A para a máquina B há um determinado handover, estamos a trabalhar a uma determinada velocidade, um determinado conjunto de parâmetros, mas todos estes processos e subprocessos que eu expliquei aqui à volta são fundamentais para, no final, o produto que nós estamos a produzir, passa o pleonasmo, tenha o máximo de qualidade possível e tenha o menor impacto do ponto de vista da utilização de recursos. Recursos esses que podem ser recursos energéticos, mas também pode ser o recurso que é a utilização da linha de produção. Portanto, eu diria que é fundamental não apenas nós olharmos para a vertente do automatismo e do controlo dos parâmetros físicos das máquinas, mas olharmos para o controlo e a orquestração de todos estes processos, porque são eles que dão vida e permitem que no final tenhamos produtos com qualidade, com a margem que a empresa definiu, para podermos continuar a operar com sucesso. Ou seja, a tomada de decisão baseada em dados. Tomada de decisão baseada em dados, sem dúvida. Já agora que falamos dos dados, Sim. Tenho aqui uma pergunta sobre como é que nós conseguimos garantir a cibersegurança quando estamos a digitalizar todos os dados que uma empresa tem, quer seja dados dos colaboradores, dados da produção, se estamos a pôr tudo em comunicação umas coisas com as outras, como é que nós sabemos que não estamos a comunicar com sistemas que não queremos? Sim. Primeiro que tudo, os sistemas hoje em dia também evoluíram e até do ponto de vista de cibersegurança têm um conjunto de barreiras próprias para garantir que, apesar de estarmos na nuvem, não é, de mandarmos essa informação para a nuvem, que existe um conjunto de seguranças. Em todo o caso, não deixa de ser uma preocupação, não é? E os hackers estão aí para justificar essa preocupação. E do ponto de vista da área industrial é muito preocupante, não só do ponto de vista da espionagem industrial, mas do ponto de vista até da segurança. Se alguém conseguir entrar numa determinada fábrica e, com um propósito de malícia, pôr em perigo aquelas pessoas que estão ali a trabalhar. Para a vida das pessoas que estão a trabalhar, dos trabalhadores, pode ser... Sem dúvida. Felizmente ou infelizmente, e isto é algo que se calhar passa um bocadinho ao lado, e até na faculdade passa um bocadinho ao lado dessa realidade, mas na indústria morrem pessoas. Ao dia de hoje, estamos em 2024, existem riscos que continuam a ser expostos a pessoas que têm de executar determinados trabalhos, que ainda não inventámos automatismos, que ainda não implementámos tecnologia, portanto é muito relevante essa componente. Dando o exemplo da Navigator, estamos a falar, por exemplo, de caldeiras que, se nós alterarmos aquilo que são os processos ou os parâmetros de queima de um determinado combustível, podem originar um desastre. Um arrebentamento de uma caldeira é uma coisa muitíssimo séria. Portanto, temos de ter algum cuidado. Aquilo que nós preconizamos, e aqui quando digo nós, SAP, mas é transversal um bocadinho aos players da indústria, que trabalham com as empresas industriais, é apostar em abordagens híbridas. Ou seja, nós temos de alguma forma algumas componentes que continuam a trabalhar no chão de fábrica para gerir processos críticos e também informação crítica. Algumas informações não devem estar, ou pelo menos não de uma forma não encriptada, não devem ser levadas para a cloud. E também para podermos responder rapidamente ao tema da comunicação entre sistemas. Porque a cloud é fantástica, mas no chão de fábrica há uma série de equipamentos metálicos, não temos rede, não temos Wi-Fi, muitas das vezes nas naves fabris, 4G ou 5G nem sempre é possível, e a latência da comunicação também nem sempre está nos níveis ótimos para conseguirmos operar e tomar decisões rápidas e ações rápidas nos equipamentos. Portanto, termos alguns sistemas ainda on-prem, como nós chamamos, na casa do cliente, pequenos computadores, servidores que sirvam para gerir processos críticos e depois sabermos qual é que é a informação que estamos a colocar na nuvem, a maneira como temos sistemas e adquirimos segurança para esses sistemas. A encriptação da informação, eu acho que já nos colocam aqui num patamar de maior segurança versus utilizarmos só uma cloud ou até algum open source. Não estou aqui a criticar o open source, mas sabemos que estamos a partilhar dados de uma forma mais vulnerável, mas utilizarmos sistemas e proteções para estarmos um bocadinho mais seguros ou ter essa sensação de segurança. Isso foi uma preocupação que tu tiveste ao longo de todos os projetos onde já participaste? Sim, sem dúvida. Para dar um exemplo concreto, houve uma altura que nós queríamos testar alguns sensores que estivessem a comunicar dados.
e nós estávamos a avaliar a possibilidade de termos cartões de comunicação autónoma para esses sensores. Em vez de estarmos ligados a uma rede, a um hotspot, algo que pudesse criar uma vulnerabilidade no sistema, não é? Porque sabemos que muitas das vezes é por via de algum acesso indevido, um computador que não está protegido, um hotspot que tem uma password que não foi alterada e é standard e alguém consegue facilmente entrar e depois entra dentro daquilo que são os sistemas. Portanto, nós aí também estávamos a tentar mitigar esses riscos, tentando robustecer e eventualmente fazer diretamente comunicação com dados que são apenas alfanuméricos, em que aí não tem qualquer tipo de problema se alguém os apanhar, porque estão a recolher um dado de um sensor específico e essa informação sem contexto, portanto, dados sem contexto, também nos colocam num patamar de segurança muito superior. Que é uma coisa eu dizer, olha, eu estou a recolher temperatura, vibração, velocidade, etc., do equipamento 1, 2, 3, 4 do fornecedor XPTO e é à data tal, com um time series, e eu estar a enviar toda esta informação dá aqui um acesso, ou pelo menos aguça o apetite para eu ir procurar outro, se eu consigo encontrar isto, se calhar consigo encontrar aqui outras coisas que me podem ser úteis. Se nós tentarmos encriptar ou isolar essa informação, sabendo que no sistema de origem e no sistema de destino é que residem os descodificadores, aí conseguimos estar um bocadinho mais seguros. Todos estes processos de automatização e mesmo a própria transformação digital ajuda muitas empresas, como tu dizias, a reduzir custos e até a promover o próprio lucro das empresas. Como é que e onde é que a sustentabilidade se encaixa nisto e como é que nós podemos, se calhar, fazer aquilo que é uma dupla transição? Sim, isso é uma excelente pergunta e é algo que eu tento também advogar, que é o propósito da indústria 4.0 não pode ser só o propósito de aumentar a eficiência pelo lucro. Eu vejo esta revolução industrial como uma boa oportunidade de nós endereçarmos aquilo que chama o triple bottom line, que traduzindo para português, pessoas, planeta e prosperidade, que são os tais lucros. As organizações existem para dar lucro, ponto. Eles prestam um serviço, fabricam um produto que tem uma determinada procura no mercado, mas a maneira como se presta esse serviço ou como se fabrica esse produto tem de ser rentável. Senão, não existe. Senão estamos a falar do setor social, não estamos a falar do setor transacional, não é? Pronto. Portanto, essa componente é fácil de nós identificarmos temas na indústria 4.0, tecnologias que venham aumentar a eficiência, diminuir custos, automatizar e, com isso, endereçar o tema da prosperidade ou dos lucros. Do ponto de vista do planeta, sem dúvida que as tecnologias de indústria 4.0 também têm um papel muito relevante na medida em que visam também otimizar a utilização de recursos. Como é que eu consigo fazer mais com menos energia, com menos água? Como é que eu consigo reutilizar recursos? Portanto, a indústria 4.0 também está muito ligada à concretização do conceito de circularidade. Não só por colocar a nu os consumos e estes impactos que uma determinada cadeia de abastecimento ou uma cadeia produtiva tem, mas também para suportarem todo um conjunto ou toda esta nova metodologia ou nova filosofia de funcionamento da economia baseada na circularidade. Não é? Se nós pensarmos, é a indústria 4.0 com a maneira como nós conseguimos partilhar dados dentro de uma determinada network, em que alguém que tem um desperdício pode ser uma matéria-prima para um outro. Se nós partilharmos de antemão essa informação, estamos também a contribuir para essa circularidade. Se nós conseguirmos partilhar ao consumidor final todo o rastreamento dos produtos, e isso pode ser feito, por exemplo, baseado em tecnologia blockchain, em que eu, desde a recolha das matérias-primas até aos diferentes agentes que vão acrescentando valor nos materiais e nos produtos até chegar ao consumidor final, se eu conseguir fornecer essa informação, eu, enquanto consumidor, também posso valorizar mais um produto que tenha menor impacto ou cuja cadeia seja muito mais curta até chegar até mim. Pronto. Do ponto de vista das pessoas, nós falávamos ainda há bocadinho dos temas da segurança física. E sem dúvida que nós sabermos monitorizar as pessoas, substituirmos algumas funções que são altamente penalizadoras para as pessoas. Minimizarmos o trabalho por turnos, por exemplo, que é, como sabemos, cria altas perturbações de sono, impacta naquilo que é até o dia-a-dia, a vida pessoal, a vida familiar, como é que as pessoas interagem umas com as outras. O tema de diminuir até um conceito que existe na indústria que é as lesões
lesões musculoesqueléticas, que são os trabalhos repetitivos, muito pesados. Como é que nós conseguimos, com exoesqueletos, com robôs, com cobôs, como é que nós conseguimos introduzir algumas componentes? Isto também é um papel muito relevante da indústria 4.0. Portanto, aqui rapidamente tentei dar alguns exemplos de utilização desta nova filosofia, desta revolução industrial, para endereçarmos não só o lucro das organizações, mas sobretudo estes 3 impactos que são muito relevantes e que são esses o garante da sustentabilidade. E aqui sustentabilidade não vejam como verde, mas a sustentabilidade de uma organização. Porque uma organização é sustentável se tiver lucro, sim, mas se tiver as pessoas saudáveis e motivadas e se de alguma forma conseguir diminuir aquilo que são os seus impactos ambientais, naquilo que é o ambiente que a rodeia, naquilo que é a cidade onde opera, o local onde opera, se conseguir diminuir esses impactos. Portanto, aqui estamos a falar de sustentabilidade como um todo para as organizações. Às vezes existe um bocadinho um mito, ou se calhar uma verdade, de que em Portugal nós estamos sempre mais atrasados do que nos outros países da Europa. É verdade, trabalhaste com vários projetos de transformação digital. Como é que Portugal está posicionado relativamente à Europa? Estamos mais atrasados, sim, mas será que estamos mais atrasados a nível só de investimentos, mas temos vontade de nos atualizar? Ou, por outro lado, estamos atrasados e não temos vontade de nos atualizar? Ou explica-nos um bocadinho também da tua experiência, como é que Portugal se encaixa na Europa e como é que estamos posicionados? Eu vejo um país um bocadinho a várias velocidades. Vejo que nós somos muito maus a fazer marketing das coisas que fazemos bem e temos empresas em Portugal, baseadas em Portugal, não são só multinacionais que operam em Portugal. Empresas portuguesas que aplicam estes conceitos tal e qual uma congénere europeia mundial. Portanto, aí eu sinto e vejo essa realidade e temos muitos exemplos. A Navigator, eu falo com propriedade porque também lá trabalhei, é um exemplo disso. Quando nós falamos que se calhar numa máquina de papel temos tantos controladores como num avião, controladores PID, que vocês deram também na área da eletrónica e do controle e da teoria de sinais. Portanto, a maneira como é de tal forma automatizado e de tal forma eficiente o processo de produção de uma folha de papel que ninguém faz ideia. Acho que uma resma de papel é um desperdício. Entramos depois no tema da utilização dos recursos naturais, não é para aqui chamado, mas estamos a falar de engenharia de ponta. Tal como estamos a falar, por exemplo, numa EDP, em algumas empresas do grupo Sonai, na Galp e outras empresas que nós temos cá em Portugal, até de menor dimensão, que fazem engenharia de ponta e praticam e implementam muitíssimo bem estes conceitos e dão cartas nos mercados onde operam. Portanto, eu acho que nós somos maus a fazer marketing. Ponto número 1. Todas estas empresas, aquilo que eu falei, têm capacidade e têm possibilidade de melhorar ainda alguns processos e ainda têm um caminho para fazer, certo, mas já fazem muita coisa bem e que pode ser considerada já na vanguarda da indústria 4.0. Depois temos outra velocidade em que são empresas que ainda não começaram a olhar para estes temas. Ou porque atuam em setores mais tradicionais, ou porque do ponto de vista do investimento ainda não estão preparadas ou não têm capacidade para, ou porque ainda não viram mecanismos dos próprios financiamentos e estamos numa onda muito interessante, o PRR, a Agenda 2030, que possibilitam aqui acelerar e que têm aqui colos muito, muito interessantes para promover a digitalização, a internacionalização, a competitividade das próprias empresas e que podem utilizar estas colos para justificar e suportar estes avanços tecnológicos. E isso também é uma chamada de atenção que faço. Muitas empresas, há muitas que são peritas nisto, mas há outras que não fazem a mínima ideia e acho que devemos tirar todos partido desta possibilidade. E nessas empresas, aquilo que eu vejo é que ainda estamos muito na empresa de cariz familiar. Nós temos, como vocês sabem, um tecido empresarial que é muito baseado nas PMEs. Mas isto não é uma coisa negativa, isto até podia ser uma oportunidade, porque como vocês sabem, na indústria 4.0 também falamos muito da descentralização, do encurtamento das cadeias de produção, portanto termos empresas pequenas que sejam ágeis também pode ser um fator de diferenciação e de procura de introduzir novos produtos, novos serviços no mercado. Portanto, nós muitas das vezes, enquanto portugueses, olhamos para a nossa pequena dimensão e vemos como sendo um risco ou uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade por via dessa diferenciação. Por isso, aquilo que eu vejo é um país um bocadinho a diferentes velocidades. Mesmo empresas pequenas, há muitas que já fazem muita coisa.
temos setores de atividade que são muitíssimo fortes. Dou o exemplo do setor do têxtil, nomeadamente também apoiado por centros tecnológicos que trabalham com as universidades e trabalham com startups em que tentam rapidamente colocar estas tecnologias ao dispor destas empresas e que são ótimos exemplos de como é que se pode dinamizar e como é que se podem dinamizar setores em colaboração e não em competitividade. Se calhar até são empresas que fazem tipicamente a mesma coisa, mas têm objetivos de produção diferentes, trabalham em mercados diferentes e podem beneficiar desta partilha. Isto é algo que também acho que falta um bocadinho e que esta revolução 4.0 pode ajudar, que é sermos cada vez mais colaborativos e cooperativos e menos concorrenciais. Sobretudo num mercado pequeno como o nosso e que tem por objetivo internacionalizar, que só aí conseguimos ter algum fator de escala. E aí temos muito a aprender e o desenvolvimento das agendas mobilizadoras, dos setores de atividade, dos clusters, pode sem dúvida acelerar a digitalização e a transição digital destas empresas que se calhar são um bocadinho mais deficitárias ou ainda não estão tão aptas ou tão prontas para fazer esta transformação. Agora, se calhar aqui para terminarmos, quais é que tu achas que são as tendências emergentes na indústria 4.0? É assim, eu podia falar daqueles 9 pilares da indústria, mas eu vou focar só um, que já referi aqui no podcast, que é o blockchain. Eu acho que é uma área que está ainda muito pouco explorada, que está a ser vista até às vezes com, eu não diria desdém, mas como algo de, eu não vou deixar de ser o dono da minha informação. Isto é muito perigoso, dividir, colocar a informação entre diversas zonas, ninguém ser realmente o responsável. Obviamente que isto levanta algumas questões às organizações de estarem a dividir o ownership e a responsabilidade de terem a sua informação. Mas eu acho que é fundamental para podermos implementar o conceito de circularidade da economia, como falava. Portanto, claramente nós conseguirmos desmaterializar e ter a traceabilidade de todos os processos e até promover a utilização de subprodutos, como eu falava, eu acho que o blockchain pode ter uma palavra muitíssimo importante, porque eu posso receber como matéria-prima um desperdício, mas se eu souber que o desperdício veio da indústria X que opera de uma determinada forma, isso também pode ser valorizado. A nível do ciclo de vida do produto, termos uma maior accountability sobre onde é que os nossos produtos vêm. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E o facto de trazermos transparência para as cadeias de abastecimento também é muito importante. E eu acho que também visa promover um bocadinho o encurtamento das cadeias de abastecimento. Nós sabemos hoje que, se calhar, não nos custa nada comprar uma coisa, não vou fazer publicidade, mas do Alibaba, da Temu, o que seja, e que vem, muitas das vezes, do outro lado do mundo, custa cêntimos, mas tem um impacto brutal até chegar até nós. Não é? Comprarmos uma resistência que custa 1 cêntimo ou 2 cêntimos ou meio cêntimo na China, mas que, se calhar, tem de fazer uma viagem de barco de 60 ou 90 dias até chegar à Europa, é algo brutal. E que, se calhar, se nós soubéssemos exatamente por onde é que todos os componentes que integram os produtos, por onde é que eles passaram, qual é que foi o seu impacto, nomeadamente ao nível dos transportes, da extração das matérias-primas, como é que eles respeitam ou não aquilo que são as leis laborais de cada um dos países, se calhar nós, enquanto consumidores, e não estou aqui a falar de políticas de protecionismo, mas nós, enquanto consumidores, estaríamos muito mais abertos a criticar estes produtos e, se calhar, a optar por produtos mais sustentáveis na verdadeira acessão da palavra. Não é? Ao serem mais transparentes, também criam consumidores mais conscientes. Eu diria que sim. E por isso é que eu acho que a blockchain ainda não está devidamente explorada, tem um potencial grande, ainda vai ter de ter aqui alguns desenvolvimentos, mas sem dúvida que para mim é aquela que, dentre todas as que se falam, Big Data, dos sistemas ciberfísicos, do IoT, da realidade aumentada, muitas destas já estão em implementação e já com um nível de maturidade muito interessante. A blockchain eu acho que vem revolucionar o conceito base. Todas estas que eu falei vêm, se calhar, visar uma otimização dos processos existentes. A blockchain poderá revolucionar aquilo que é o conceito de cadeia de abastecimento. E por isso, para mim, eu acho que é aquela que eu tenderia a apontar como emergente ou a seguir nos próximos tempos. Muito obrigada. Queríamos também pedir-te uma recomendação final para quem quer aprender um bocadinho mais sobre transformação digital e até se for alguém de uma organização
como é que uma pessoa consegue alavancar isso na sua empresa? Pouco falávamos de PMEs, como é que alguém que quer iniciar esse processo pode fazer? Para onde é que deve começar? Sim. Vocês falavam ainda há bocadinho do meu LinkedIn e eu acho que construir uma rede social é importante. E ver as redes sociais não como uma conexão entre pessoas, mas pôr a rede social a trabalhar para nós. E isso pode ser muito importante num momento inicial, eu conectar-me com empresas de especialidade da área, eu conectar-me com consultoras que estão sempre a analisar tendências, os researchers que também vão apontando o que é um caminho a mais de mais futuro, algumas pessoas que possam ser também evangelizadores, é um termo que eu não gosto muito, mas que se utiliza, evangelizadores destes temas, portanto, pormos a rede a funcionar para nós e de uma forma proativa recebermos essa informação e às vezes, e como vocês sabem, nas redes sociais os conteúdos são cada vez mais apelativos, mais curtos, portanto eu consigo consumir alguma informação e depois convertê-la em conhecimento para mim de uma forma até natural, sem grande esforço. Portanto, eu diria que as redes sociais, nomeadamente o LinkedIn, as outras redes sociais têm outro propósito, mas nomeadamente o LinkedIn é fundamental e construir as redes de contactos e a network com este objetivo. Depois já começa a haver alguma formação em Portugal, em universidades, passa a publicidade. Mais uma vez, eu fiz uma pós-graduação na nova IMS, que é uma universidade ou uma faculdade dedicada aos sistemas de informação, e que tem uma série de cursos, seja pós-graduações, mestrados, formação de executivos, que ajuda a ter um bocadinho este framework. Não é? Porque acho que a pergunta vem um bocadinho no sentido das pessoas não sabem muito bem como é que vão começar. Exato. E que tipo de formação formal, entre aspas, podem ter para prepararem um plano de transformação digital, ou para serem líderes de transformação digital nas organizações, ou para irem para a consultoria, o que seja. Portanto, formação nunca é demais e já existe alguma oferta, e aqui quando digo a nova IMS, também digo outras instituições, o técnico aqui também tem essa formação, formação executiva, também há os MOOCs, também são muito relevantes, eu também fiz alguns MOOCs e até, tirando partido de universidades estrangeiras, até ter outro tipo de metodologias ou outro tipo de visão, são interessantes, muitas das vezes há oferta gratuita, não toma muito tempo e pode ser um investimento relevante. E depois temos também a componente do autoestudo, que é, ok, eu tenho esta panóplia de informação à minha disposição, vou falando com N pessoas, mas sobretudo eu tenho que cimentar os meus próprios conhecimentos ou aquilo que é a minha percepção e a minha visão, a minha própria visão da indústria 4.0. Porque aquilo que eu estou aqui a partilhar hoje convosco é a minha visão. E eu acho que não existe um conceito único de indústria 4.0. Existem alguns princípios e alguns pilares base, mas depois, sobretudo, depende do contexto onde nós estamos. Se eu tiver numa grande empresa, se calhar tenho possibilidade de testar e de implementar muitas iniciativas ou iniciativas muito disruptivas. Isso é um contexto e faz com que a minha abordagem seja completamente diferente do que eu estando numa PME, em que se calhar tenho de estar muito mais focado em selecionar uma ou duas iniciativas críticas e que realmente eu consiga antever qual é que é o impacto que elas vão ter no negócio. Por isso é que eu digo que devemos ter as redes a fornecer-nos informação. Se pudermos ter formação, melhor. E se pudermos, no meio disto tudo, fazer uma análise crítica e perceber o contexto onde eu estou, onde é que eu posso extrair e onde é que posso implementar e adequar à situação onde nos encontramos, seja ela presente, seja ela futura, porque eu posso estar aqui neste momento num determinado patamar de carreira, numa determinada organização, mas ter a ambição de fazer outras coisas, e isso é relevante, eu olhar para a frente e perceber que ferramentas é que eu vou precisar à frente e que posso desde já começar a preparar-me e a colecionar essas tais ferramentas para estar preparado para o futuro. E sem dúvida que a transição digital é um bocadinho assim. Nós devemos, à data de hoje, já estar a olhar para aquilo que são tendências do futuro, não descurando a implementação daquilo que já é possível hoje, mas estamos a olhar um bocadinho já mais para a frente para começarmos a desbravar caminho, a ver oportunidades, e aí é que se consegue um bocadinho de diferenciação. Não o facto de ser pioneiro por ser pioneiro, mas sim o tentar ver oportunidades antes dos outros. Pronto, portanto, eu diria que é um bocadinho por aí, e eu penso que este conselho é aplicável a qualquer pessoa. Não é preciso trabalhar numa organização específica ou numa organização industrial, não é preciso ser um alto quadro, pode ser um estudante, pode ser um operador, pode ser um supervisor, qualquer nível na organização. Se nós quisermos e tivermos essa curiosidade, se fizermos estas três coisas, eu acho que estamos mais próximos de
de poder pensar como é que damos valor à organização onde trabalhamos. Obrigada, Duarte. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado, eu. Termina assim o episódio de hoje do Lights On. Tivemos connosco Duarte Felipe, Senior Solution Advisor na SAP. Para acompanhar o nosso podcast de perto, sigam-nos nas redes sociais do Junitec, no Instagram, LinkedIn e TikTok, onde partilhamos sempre que sai um novo episódio. Até breve!